Agora estou com Brian Katulis, pesquisador sênior do Middle East Institute. Brian, é ótimo tê-lo no I24 News English hoje. Já há algumas mensagens conflitantes vindas dos americanos e dos iranianos. O vice-presidente J.D. Vance disse que o Irã vai permitir a entrada de inspetores nucleares da AIEA. O porta-voz do ministro das Relações Exteriores do Irã afirma que isso não é necessariamente verdade. Teherã não discutiu a questão nuclear nessas conversas na Suíça. E qualquer interação com a AIEA precisa ser aprovada pelo Parlamento do Irã e pelo Conselho Supremo de Segurança Nacional. Afinal, o que foi alcançado na Suíça? Não tenho certeza. Ainda não está claro quais foram os contornos da discussão. Foram discussões longas. Mas quando você tem dois relatos públicos tão conflitantes de atores, o governo Trump e o regime iraniano, que basicamente mentem todos os dias, é difícil avaliar. Como analista independente, até que ponto isso se parece com aquela sala de repercussão pós-debate que existe em campanhas políticas, quando os candidatos debatem entre si? O interessante é que, quando ouvi o detalhe sobre a AIEA vindo do lado americano, me veio à mente algumas discussões das quais participei em fevereiro, antes da guerra, quando ouvi de pessoas que estavam nas negociações entre Estados Unidos e Irã que a AIEA de fato estava à mesa, que eles estavam prontos para voltar ao Irã e que isso estava em jogo. E eu cito isso porque, como analista, o que estou observando é o que for alcançado nessas discussões. As de Genebra e as que vão continuar por 60 dias, eu vou avaliar se são melhores do que o que era provável antes da guerra, em fevereiro, no dia 27 de fevereiro, basicamente. Pode não ser tão diferente, o que é irônico, pois eu acho. Isso, em essência, vai dar ao regime iraniano muito mais dinheiro, como você acabou de comentar, e muito mais influência sobre países como os Estados do Golfo e até mesmo Israel, em relação às ameaças que a rede do Irã continua representando. Bem, esses inspetores da AIEA, na verdade, não entram no Irã desde a guerra de 12 dias em junho de 2025. Já faz mais de um ano. Mas mesmo que eles sejam autorizados a voltar, Brian, quem pode garantir que eles realmente estão monitorando o programa nuclear do Irã? Antes da guerra, os iranianos só mostravam aos inspetores da AIEA os locais que queriam, mantendo as instalações nucleares secretas fora do alcance da agência. Mesmo que eles possam voltar ao país, o que muda? Essa é uma pergunta importante, e a resposta depende da qualidade da inteligência que Estados Unidos, Israel e outros países têm sobre o Irã. E o que me preocupa sobre essa guerra, primeiro, a guerra de 12 dias, ouvimos do presidente Trump que o programa nuclear foi obliterado, se você se lembra disso, cerca de um ano atrás, no final de junho do ano passado. Mas então, 6 meses depois, ouvimos que não tinha sido obliterado. Tivemos que ir à guerra com Israel contra o Irã porque o programa nuclear deles quase produziu uma arma nuclear. O problema é esse: uma administração dos Estados Unidos, liderada por Donald Trump, que mente constantemente, e um regime iraniano que mente há décadas. É difícil realmente avaliar qual é a verdade dos fatos sobre uma das questões mais importantes que o Oriente Médio enfrenta hoje, que é se o Irã está ou não mais próximo de uma arma nuclear. E a possibilidade de locais ocultos. Novamente, os regimes de inspeção da AIEA só podem fazer até certo ponto, a menos que sejam respaldados por uma boa inteligência de vários países, como os Estados Unidos e Israel, que têm capacidade para coletá-la. O que você acha dessa primeira rodada de negociações? Isso indica que o memorando de entendimento pode virar algo permanente após 60 dias? Isso mostra o quão frágil é esse momento, com os iranianos quase saindo das negociações e nem mesmo permitindo que elas continuem desde o início. O que você acha que vai acontecer? Bem, primeiro, isso mostra o poder assimétrico que o Irã possui. Parece para mim que os Estados Unidos e Israel desperdiçaram muitos arsenais de armas e recursos. E sim, causaram danos à liderança militar do Irã e eliminaram o líder supremo em fevereiro. Mas, ironicamente, da forma como Donald Trump está negociando isso está se configurando como um acordo de rendição. Isso é pior do que o acordo nuclear com o Irã de 2015, que parece muito bom em retrospecto. Porque havia regimes de inspeção bastante rigorosos e ainda havia pressão sobre eles. Não houve essas enormes distribuições de dinheiro. Houve um pouco, mas não como o que está sendo proposto agora.
Isso, além do fato de que o Hezbollah no Líbano continua ameaçando nossos parceiros em Israel. Me preocupa que o presidente Trump, por estar tão fraco internamente e porque o público americano se voltou contra ele, esteja buscando um acordo bem ruim se acompanharmos o que J.D. Vance está fazendo. Vamos ver se o secretário de Estado, Marco Rubio, consiga se sair melhor com os estados do Golfo, mas eles também não estão satisfeitos. Com o que não estão satisfeitos? O que mais preocupa após a primeira rodada de negociações? Bem, seu relatório anterior já abordou isso. Em primeiro lugar, eles não estão satisfeitos com o fato de terem sido atacados, especialmente os Emirados Árabes Unidos e outros. E nós não oferecemos o tipo de apoio e defesa necessários. Quero dizer, foi melhor. Israel e os Estados Unidos realmente ajudaram a melhorar a situação. Poderia ter sido bem pior sem as defesas aéreas e semelhantes. Eles também não estão satisfeitos com o fato de que existem essas discussões, das quais basicamente o Paquistão e o Catar, que é o único dos estados do CCG, têm conhecimento. As preocupações de outros grandes estados árabes do Golfo por não participarem das negociações são parecidas com o ocorrido no formato P5+1, usado nas negociações que antecederam o acordo de 2015. Por isso, eles ficaram chateados, pela falta de inclusão. Não há muita discussão. Espero que seja um bom sinal que o secretário Rubio vá falar com eles. Espero que ele pergunte a eles o que gostariam de ver em um acordo final, porque são eles que têm que viver naquela região. E são eles que têm sofrido mais economicamente por causa do fechamento do Estreito de Hormuz, que, novamente, o Irã não tinha poder de pressão sobre isso até começarmos essa guerra com Israel em 28 de fevereiro. Sim, muitas das partes mais afetadas por essas negociações nem participam dessas conversas. Brian Katulis, essa perspectiva é importante destacar. Obrigada por estar conosco na I24 News English. Obrigado, valeu!